Alunos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula do Contraturno Digital. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, o professor de matemática do 5º ano. Quer aprender sobre polígonos? Então vem comigo para esta aula. Esta é a nossa aula de número 83 de matemática, com o título Tenho muitos lados e muitos ângulos, objeto de conhecimento. Figuras geométricas planas, elementos, características, representações e construção. Vem comigo para esta aula? Muito bem, alunos, vamos então dar início aqui à nossa aula do Contraturno Digital. Nesta aula, vamos falar de figuras planas. Você vai aprender sobre polígonos. Nessa aula, vou trazer para você a definição de polígonos, seus elementos e sua classificação quanto ao número de lados. Então, como vamos falar de polígonos, vamos começar então pela definição. Alunos, um polígono é uma figura geométrica plana que possui as seguintes características. Observe as características de um polígono. É formado apenas por segmentos de reta, é fechado e esses segmentos não se cruzam. Atenção, alunos, tem que ficar esperto, porque não é toda figura plana que é um polígono. Para ser polígono, deve obrigatoriamente atender a essas características, tá legal? E para que você perceba essas características, o professor vai trazer aqui algumas figuras planas para que nós possamos juntos analisá-las. Observe. Aqui nós temos aqui uma figura plana. Será que essa figura ela é um polígono? Bom, alunos, se ela atender às 3 características, nós vamos afirmar que ela é polígono, tá bom? Se não atender, nós vamos dizer que não é polígono. Observe, esta figura ela tem segmentos de retas, mas, no entanto, ela tem uma parte curva. E essa parte curva faz com que a gente conclua que essa figura não é um polígono, porque para que seja um polígono, deve ser formado apenas por segmentos de retas. Observe esta outra figura. Olha só, observe que o contorno da figura não está fechado. Observe aí, ó. Na linguagem matemática, é dizer que a linha poligonal não está fechada. Portanto, alunos, esta figura também não tem as características de um polígono. Então, ela também não é um polígono. Vejamos uma outra figura. Olha a figura que o professor trouxe aí. Será que esta figura ela é um polígono? O que você acha? Bom, alunos, lembra da definição? A definição diz que para que seja polígono, as linhas, ou melhor, os segmentos de retas, não podem se cruzar, ok? Observe que esta figura, ela tem segmentos de retas que se cruzam. Então, novamente, alunos, essa figura não é um polígono. Então, alunos, observa aí, sempre que você encontrar por aí segmentos de retas que se cruzam em uma figura plana, então vai dizer que ela não é um polígono. E aí, tem mais uma figura para a gente analisar. Temos aí essa figura. Observe, alunos, que esta figura, sim, esta figura é um polígono, pois é uma figura fechada, formada por segmentos de retas, e esses segmentos, eles não se cruzam. Beleza, pessoal? Agora que você já sabe identificar um polígono, vamos ampliar o conhecimento sobre polígonos, conhecendo os elementos de um polígono. Alunos, os elementos de um polígono são cada parte que compõe a figura de um polígono, é claro. E quais são elas? Lado, vértice, diagonais e ângulos. Agora, alunos, vamos ver a definição de cada uma dessas partes que compõem o polígono. Um dos elementos é os lados. São todos os segmentos de retas que formam o polígono, assim como você está vendo aí na ilustração. Temos ainda outro elemento. Qual é ele? O outro elemento é o que nós chamamos de vértice. São os pontos de encontro entre dois lados. Observe também aí na ilustração. E temos também um outro elemento, que é justamente as diagonais, que são segmentos de retas que ligam dois vértices não consecutivos.
E ainda temos, não menos importante, temos também um outro elemento que nós chamamos de ângulos internos, que são região, que é a região interna formada por dois lados consecutivos. Assim como você tem aí, dá para observar aí na imagem. Agora que você já conhece os elementos de um polígono, nós vamos usar então a definição de polígonos para preencher uma tabela. Observe essa tabela que nós temos aí, e aí nós temos aí 4 figuras planas. Observe, alunos, que na primeira linha da nossa tabela, nós temos um polígono com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Na segunda linha, nós temos também um polígono, e ele tem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. E na terceira linha da nossa tabela, observa, temos aí 5 lados, 5 ângulos e 5 vértices. E na quarta linha da nossa tabela, nós também temos um polígono, e esse polígono tem 6 lados, 6 ângulos e 6 vértices. Aluno, analisando esta tabela, qual conclusão nós podemos tirar em relação ao número de lados, ao número de vértices e ao número de ângulos? Vejam só. O que descobrimos preenchendo esta tabela? Que conclusão nós podemos tirar? Então, alunos, observe o seguinte, que o número de ângulos, o número de lados e de vértices são exatamente iguais. Então, a gente pode dizer o seguinte, que em qualquer polígono, o número de lados é igual ao número de ângulos, que é igual ao número de vértices. E isso, aluno, é uma propriedade matemática muito importante no estudo dos polígonos. Aluno, você já aprendeu a identificar polígonos e seus elementos. Agora, você vai aprender a classificação dos polígonos quanto ao número de lados. Aluno, cada polígono recebe um nome de acordo com o número de lados. E é isso que a gente vai ver aqui. Claro, não é possível a gente ver todos os polígonos, mas a gente vai ver aqui os polígonos mais importantes e o que você precisa saber até aqui no 5º ano, tá legal? Observe, temos aqui um triângulo. Por que triângulo? Porque é um polígono que tem 3 lados. Observe, esta fatia de pixel aqui ao lado, ela tem o formato de um triângulo. E temos também um outro polígono, que é o quadrilátero. E o quadrilátero, aluno, é um polígono formado por 4 lados. Observe, esse sanduíche aqui do meu lado, ele tem o formato de um quadrilátero. Muito bem, aluno, eu vou mostrar para você também mais um polígono. E agora é a vez do pentágono. E por que pentágono? Porque ele tem 5 lados. Observe, temos aqui uma bola do meu lado. Uma bola, aluno, ela é formada por vários pentágonos. Vários pentágonos a gente vai encontrar aí em uma bola. Temos também um outro polígono, que é o que nós chamamos de hexágono, que é um polígono que tem 6 lados. Observe essas colmeias aí que está aqui ao lado, elas têm o formato de hexágonos. Muito bem, alunos, vou apresentar para você mais um polígono, é o heptágono, e ele tem 7 lados, beleza? E temos ainda, alunos, o octógono, que é um polígono formado por 8 lados. E aí temos aqui uma ilustração, um ringue de luta de MMA, e o nome dele é um octógono, justamente porque ele é formado aí por 8 lados. Vou apresentar para você mais um polígono, e agora é a vez do eneágono, que é um polígono que tem 9 lados. E ainda vou apresentar para você também, alunos, o polígono que tem 10 lados, e o nome dele é decágono. Por que decágono? Porque ele tem 10 lados. E assim finalizamos nosso contraturno digital. Você aprendeu a identificar um polígono, quais os elementos de um polígono e a nomenclatura. Agora é hora de colocar em prática o que você aprendeu. Vamos ao aplicando. Muito bem, alunos. Temos aqui uma questão do CMEAN 2023, que a questão diz o seguinte. A professora Joana
construiu as seguintes figuras e os alunos fizeram as seguintes afirmações. Olha só, temos aí figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Vejamos as afirmações feitas por seus alunos. Olha o que disse a Letícia. A figura 1 é um polígono de 6 lados e 5 vértices. O Jorge afirmou o seguinte, ó, a figura 2 é um quadrilátero que possui 4 lados, 4 ângulos e 8 vértices. A Laura disse o seguinte, a figura 3 é um polígono e o nome dessa figura é triângulo. E aí temos também a afirmação do Mário. Olha o que o Mário disse. A figura 4 é um polígono, possui 6 lados, 6 ângulos e 6 vértices. Qual aluno respondeu corretamente? Será que foi a Letícia, o Jorge, Laura ou foi o Mário? Alunos, o gabarito da nossa questão é o Mário. O Mário respondeu corretamente dizendo que a figura 4 é um polígono. Veremos agora o gabarito comentado para que nós possamos então compreender por que Mário respondeu corretamente. Observe. Vamos analisar as respostas de Letícia, Jorge, Laura e Mário. Veja o que disse a Letícia. A figura 1 é um polígono de 6 lados e 5 vértices. Aluno, primeiro, a figura 1, alunos, nem é um polígono. Por quê? Observe que nessa figura temos duas linhas que se cruzam. E você sabe que em um polígono as linhas, os segmentos, não podem se cruzar. Então a Letícia errou a questão, a Letícia não falou a verdade. Vejamos então o que disse o Jorge. O Jorge disse que a figura 2 é um quadrilátero que possui 4 lados, 4 ângulos e 8 vértices. Alunos, a figura 2 também não é um polígono, porque um polígono é formado apenas por segmentos de retas. Perceba que nesta figura nós temos umas 4 linhas curvas. Por isso, o Jorge não respondeu corretamente. Vejamos agora o que disse a Laura. A Laura disse o seguinte, a figura 3 é um polígono e o nome dessa figura é um triângulo. Alunos, até tem 3 lados essa figura que Laura está afirmando. Porém, em um polígono, as linhas poligonais devem ser fechadas, os segmentos devem ser fechados. Perceba que nessa figura, a figura 3, o segmento não estava fechado, então essa figura também não é um polígono. Agora, observe a resposta do Mário. O Mário disse o seguinte, ó, a figura 4 é um polígono, possui 6 lados, 6 ângulos e 6 vértices. Então, realmente, a figura que o Mário está afirmando é o gabarito da nossa questão. Além de tudo, você lembra que um polígono ele possui quantidade de lados, quantidade de ângulos e quantidade de vértices iguais? Então, está aí o gabarito da questão. Mário é quem acertou a resposta. E agora é a hora das considerações finais da nossa aula. Nesta aula, nós estudamos sobre polígonos. Os polígonos são figuras fechadas, formadas por segmentos de retas. Estudamos também que nem todo polígono, melhor, nem toda figura plana é um polígono. Temos aí um exemplo de um não polígono e temos aqui uma outra figura plana que é um polígono, certo? Aprendemos também sobre os elementos de um polígono. E os elementos de um polígono são lado, vértice, diagonal e ângulos. Os lados são os segmentos de retas que formam o polígono. Aprendeu também que os vértices são os pontos de encontro entre dois lados. Você aprendeu também que as diagonais são segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos. E aprendeu também que os ângulos internos são os ângulos formados por dois lados não consecutivos. E aí, alunos, falamos também para vocês sobre a classificação dos polígonos quanto ao número de lado. Aí você aprendeu que cada polígono recebe o nome de acordo com o número de lados. E aí temos aqui um exemplo, um triângulo, porque tem 3 lados, polígono com 3 lados, o nome dele é triângulo. E temos também, um outro exemplo aqui, um pentágono, que é um polígono que tem 5 lados. Chegamos ao final da nossa aula.
Espero, aluno, que vocês tenham gostado da aula e que, acima de tudo, você tenha compreendido o conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga @Contraturno Digital. Tchau, pessoal. Até a próxima.